Fala moçada, beleza? Giovanni aqui dando sequência então ao estudo dos animais e hoje vamos falar um pouquinho dos anelídeos. Quem são os anelídeos? O que fazem? O que eles trazem de novidade? Então, esse filo, que é o filo dos anelídeos, né? Nós vamos estudar então as minhocas, as sanguessugas. Minhoca e sanguessuga eu acho que você deve conhecer. Agora, eu vou falar de um outro anelídeo aqui que é o poliqueto, né? O Nereis, a Eunice. Talvez esse é novidade aí para vocês. Então, bora lá dar uma olhada o que tem de novidade evolutiva aqui em relação aos anelídeos. Lembrando, né, só para você se organizar, que nós já estudamos então em relação ao reino animal, então só para você se localizar, ó, nós estamos estudando o reino animal, né, o reino animalia. O reino animalia é o reino dos animais, certo? Nós já estudamos os poríferos, lá falando das esponjas, né? Então falamos dos poríferos, animais possuidores de poros. Lembrando que poríferos não formam tecidos verdadeiros, é uma característica importante. Estudamos os quinidários. Quando falamos dos quinidários, nós falamos lá das águas vivas, falamos dos recifes de corais, falamos das hidras, da anêmona do mar, são quinidários, né? E aí, depois falamos dos vermes plateumintos. Você sabe então que euminto significa verme, certo? E plate significa o quê? Achatado. Então falamos dos vermes achatados, falamos das planárias, falamos dos esquistossomos e das tênias, né? Então, tênia solium, tênia saginata, o Schistosoma mansoni, que causa lá uma doença conhecida como esquistossomose. Falamos dos plateumintos. Falamos na mesma aula, né, dos nemateumintos. Você já sabe que euminto significa verme, só que verme o quê? Se euminto é verme, o que significa nema? Nema significa fio ou algo cilíndrico. Então, nemateumintos são vermes cilíndricos. Citei para vocês o exemplo da lombriga, né? Então, nós já estudamos esses 4 filos animais e hoje nós vamos destacar então aí o quê? Os anelídeos. Então, vamos colocar aqui, ó, anelídeos. Os anelídeos, então, a gente acaba falando de quem? Acaba falando da minhoca, da sanguessuga, né? E aí dos poliquetos, que a gente vai falar do Nereis e da Eunice. Então, só para você se localizar, né? Nós estamos aqui. Chegamos nesse ponto aqui, certo? Vamos lá. O que as minhocas trazem de novidade? Trazem uma segmentação corporal. Anota isso por gentileza. Segmentação corporal, eu falo em metameria, né? O que é metameria? Meros do latim quer dizer parte. Meros do latim quer dizer parte, ou seja, o corpo é segmentado, o corpo é dividido em várias partes, em vários segmentos. Então essa é uma novidade evolutiva interessante. O primeiro animal que vai ter segmentação corporal serão os anelídeos. Cuidado com as proglótides lá dos plateumintos, porque lá formavam os anéis, mas aquilo eu não considero como sendo um metâmero, como sendo uma segmentação corporal. Ok? Lá é mais simples. Aqui o animal já começa a ficar um pouco mais complexo com a origem então dessa metameria. Falou em metameria, surge então nos anelídeos. Beleza? E aí, comparando os 3 grupos, aqui nós temos o seguinte. Esses animais aqui, os anelídeos, eles podem possuir o que nós chamamos de cerdas. Então deixa eu virar aqui para organizar um pouco a questão do vocabulário. Então quando a gente fala de anelídeos, um vocabulário importante aqui. Então temos a questão de quetus. O que significa o quetus? Né? Eu vou colocar entre aspas aqui. Quetus, gente, significa cerdas. Então são animais que possuem o quê? Que possuem cerdas, né? A gente vai acabar classificando esses animais por possuir muitas cerdas, poucas cerdas ou não possuírem cerdas, certo? Então, olha só, nós temos as minhocas são oligoquetos. Então vamos traduzir. Quando eu falo em minhoca, deixa eu pegar aqui uma cor vermelha, ó. Então, quando eu falo para vocês assim, ó, oligoquetos. Vamos traduzir. Queto significa cerda. Óligo significa pouco.
pouca cerda, né? Pouca cerda. Então, oligoquetos. Uma minhoca, ela tem cerdas? Tem, só que tem poucas cerdas. Como ela tem poucas cerdas, então nós chamamos as minhocas, classificamos as minhocas como oligoquetos, né? Então, como exemplo, então aqui, as minhocas. Minhocas são oligoquetos. Minhocas têm poucas cerdas, beleza? Poucas cerdas. E aí vem o quê? Nas minhocas ainda nós encontramos a presença de um anel, de um segmento que ele é mais, né? Que ele é fundido, na verdade é a fusão de alguns segmentos e forma uma estrutura ali que nós chamamos de clitelo. Normalmente tem esse anel então aqui, ó, que é a fusão de alguns segmentos, que é utilizado no processo de reprodução dessas minhocas. Então aquele anel que tem uma coloração um pouco diferente e ele é um pouco maior porque é devido à fusão de alguns anéis, nós chamamos ali de clitelo. Então minhocas possuem clitelo, legal? E aí vem os poliquetos. Os poliquetos, gente, nós temos aqui como exemplo, né, o Nereis, a Eunice. Ai, professor, Eunice é o nome da minha vizinha. É, mas é o nome também desse anelídeo aqui, né? Nereis, Eunice é o nome desse anelídeo aqui, que nós chamamos de poliquetos. Por que é poliqueto? Poliqueto quer dizer muitas cerdas, né? Então, quando eu falo para vocês poli quer dizer muitas. Quetos significa cerda. Então, poliquetos, muitas cerdas, né? Muitas cerdas. Muitas cerdas. Quem são os poliquetos? Nos poliquetos nós temos aqui como exemplo, né, o Nereis SP, e temos a Eunice SP. Então, duas espécies aí em relação aos poliquetos, Nereis e Eunice, certo? São os anelídeos poliquetos. Tem muitas cerdas e cerdas quitinosas. Professor, já é como se fosse uma patinha? Não, por mais que pareça que é uma patinha, não é. Mas é uma estrutura, gente, que pode servir como estrutura de respiração. Então a gente fala que essas cerdas, elas formam parapódios e esses parapódios, né, eles podem ter ali, né, essa função como se fosse, né, de trocas gasosas e acaba funcionando como uma brânquia. Então brânquia permite a difusão, permite as trocas gasosas nesse ambiente aquático. Legal? E temos os hirudíneos, que são aquetos. Então, quem são os aquetos? Então, aquetos quer dizer, esse A significa não, queto significa cerda, então aquetos não possuem cerdas. Quem são os aquetos? Você vai ter aqui a sanguessuga. Sanguessuga eu chamo de aquetos, porque não possui cerda, então uma sanguessuga não tem cerda, tá, gente? E aí eu posso também chamar de hirudíneo. Por que eu chamo uma sanguessuga de hirudíneo? Porque a sanguessuga, quando ela vai sugar o sangue de uma pessoa, ela libera uma substância chamada hirudina. Então libera uma substância chamada hirudina, e essa substância chamada hirudina, ela tem uma função anestésica e anticoagulante. Então, como é uma substância interessante, a gente acaba também classificando as sanguessugas como aquetos, mas também como os hirudíneos, por conta de liberar essa substância chamada hirudina. Então, a sanguessuga não tem cerda, apresenta ventosas, que ela usa para fixação no corpo aí dos seus hospedeiros, e apresenta clitelo. Então, tanto minhoca quanto sanguessuga tem clitelo. Já o Nereis, a Eunice, os poliquetos, não tem clitelo. Legal? Vamos falar um pouquinho aqui de cada um deles. Ó. Os poliquetos. Então você vê aqui o Nereis, a Eunice, veja que aqui fica mais em destaque para vocês aqui os parapódios, e esses parapódios então atuam ali como brânquias, né? Possuem brânquias que auxiliam nas trocas gasosas. Então o Nereis tem muitas cerdas, são marinhos e tem parapódios com brânquias utilizados na respiração. Aqui você vê detalhes então desse anelídeo poliqueto. E aí tem os aquetos. Veja que eu escrevi aquetos aqui, ó, dessa maneira, mas eu posso escrever exatamente, né, dessa maneira, achaeta ou hirudíneos, mas a pronúncia é aquetos, né, aquetos ou hirudíneos. São as sanguessugas sem cerdas e lembre-se, sanguessugas são parasitas, são ectoparasitas, né? Ectoparasita quer dizer um parasita externo. Produz a hirudina, que é uma substância anticoagulante e anestésica, né? Tem uma função ali analgésica,
então não possuem cerdas, né, e são ectoparasitas. E temos, né, as minhocas. Vamos dar uma olhada aqui na anatomia de uma minhoca, no tubo digestório de uma minhoca. Minhoca tem tubo digestório completo, certo? Tem cordão nervoso ventral, apresenta ali um cordão nervoso no ventre, um cordão nervoso ventral. Você sabia que minhoca pode ter até 30 corações? Caramba, professor, eu já acho que um coração é muita coisa, né? Imagine 30 corações. Na verdade são 30 corações, mas corações não igual ao nosso, né? São bombas pequenininhas. Sempre aos pares, então pode ter um par de coração, pode ter 2 pares, pode ter até 15 pares de corações, formando então 30 coraçõezinhos. Então são bombinhas ao longo do corpo do animal que auxiliam na circulação sanguínea. As minhocas, os anelídeos, são os primeiros animais a possuir um sistema circulatório com sangue. Sangue de verdade, né? Então os primeiros animais a ter aí um sistema circulatório com sangue e tem hemoglobina, que é o mesmo pigmento que tem no nosso sangue. Então essa é uma evolução aí interessante, né? Tem boca, tem gânglios cerebrais. Com relação ao sistema digestório, você vai ver aqui um papo, onde armazena o alimento, a moela, onde vai auxiliar no processo de trituração do alimento. Em volta da moela ali apresenta o coração, ou os corações, né? E tem uma estrutura lá no intestino chamada tiflossole. A tiflossole, ela aumenta a superfície de absorção durante o processo de digestão. O que mais? A respiração é cutânea. Então, a minhoca tem pulmão, professor? Não, a minhoca respira pela pele. E essa respiração pela pele, eu digo que é uma respiração cutânea. Só que para poder respirar pela pele, a minhoca tem que estar úmida. Se ela não estiver úmida, ela não consegue fazer essas trocas gasosas e acaba morrendo. Por isso que quando você encontra a minhoca, o solo é um solo geralmente bem úmido, que daí ela consegue respirar certinho, né? E a minhoca, você sabe que ela apresenta lá o clitelo. E o clitelo, gente, ele está associado a permitir ali a reprodução, certo? Então a minhoca é hermafrodita, a minhoca é monóica, tem os 2 sexos, e ela usa, né, essa estratégia ali do clitelo para poder formar ali casulos e permitir o quê? A troca de espermatozoides, permitir a fecundação, formando ali novos indivíduos, certo? Então, essa região do clitelo é utilizada para reprodução. E aí, os ovos saem com esse casulo, né, com os ovos ali que vão formar novos anelídeos, novas minhoquinhas. Beleza? Então, tá aí informações importantes em relação a esse filo dos anelídeos. Mas vamos dar uma fixada aqui no conteúdo? A alternativa que contempla a principal novidade evolutiva dos anelídeos em relação aos moluscos, plateumintos, nematelmintos e quinidários, vai ser o que, gente? Qual seria uma novidade evolutiva dos anelídeos, né, em relação aos demais animais que nós já estudamos? A questão de brânquia? Não, brânquia são os parapódios lá nos poliquetos. Gânglios nervosos, plateuminto já tinha. Rádula? Não, rádula é uma característica lá em molusco. A gente vai ver rádula em molusco. Celoma? Sim, são animais celomados. Mas o que chama muito a atenção aqui é a questão da metameria, é a questão, né, da segmentação ali corporal. Beleza? Mais um para fechar. Num passado não muito distante, um tipo de animal era vendido em barbearias e em boticários para se fazer sangria. Acreditava-se que a sangria feita por esses animais podia curar uma grande série de males que afligisse uma pessoa. Que animal era utilizado e qual filo pertence? Gente, durante muito tempo utilizaram as sanguessugas para ativar a circulação da pessoa, para curar ali algumas doenças, alguns ferimentos. E até hoje, né, a medicina chinesa ainda usa a sanguessuga para algumas situações. Então aqui ele está falando da sanguessuga. Então a alternativa que fala de sanguessuga é letra D. Qual é o filo? O filo dos anelídeos. Então realmente letra D é a resposta correta para esse exercício. Então lembre-se, metameria surgiu aqui, a questão do celoma também surgiu aqui, uma cavidade surgiu aqui, mas a metameria é algo bem importante de surgimento nesse filo. Beleza, gente? Encerramos por aqui mais uma videoaula. Até mais, tudo de bom. Tchau, tchau.